Olá, meus queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos novamente. Na última aula nós falamos de candlesticks, né? A formação do preço, como os preços se movimentam em um determinado intervalo de tempo até formar, né, os famosos candlesticks. Eu dei uma ideia também de reversão de sentimento de mercado e tudo mais, quando formam um candle geralmente com corpo pequeno, os pavios maiores. E agora nós vamos entrar num assunto que para mim, na parte de price action, é um dos assuntos mais importantes, que são os candles gatilhos, né? Os candles de reversão. Então vamos lá. O que acontece? No price action, o pessoal deu nome aos famosos padrões de candle. Isso para facilitar, né, a identificação, principalmente desses padrões de reversão. Né? A gente particularmente não usa muito, né, porque a gente observa mais a movimentação do preço independente de padrões de candle, né? Mas funciona num determinado contexto, né, num contexto específico e com um determinado tipo de volume, coisa que a gente vai entrar, né, num assunto mais à frente. Mas para vocês entenderem, nós vamos citar os principais tipos de candle de reversão, né, os candles gatilhos que está aí na literatura. Beleza? Candle gatilho, né, o candle de reversão, nada mais são do que aqueles candles que revertem os movimentos. Ou seja, o movimento vinha de queda, tem um candle no extremo do movimento que acontece uma mudança de sentimento do mercado, ou seja, o mercado que tinha um sentimento baixista com a pressão vendedora, esse candle ele expressa, né, essa mudança de sentimento, ou seja, era um mercado baixista, agora ele tem a possibilidade de ser um mercado altista, né? Pelo formato do candle, pela movimentação do preço dentro daquele candle, ele expressa isso. Então vamos lá, vamos pegar aqui os principais tipos de candles gatilhos, candles de reversão. O mais famoso de todos é o martelo, que é esse aqui, ó. Por que o martelo? Porque ele realmente parece um martelo. Olha lá, tem a haste dele aqui, o lugar de segurar, né? E aqui em cima, não sei como é que chama essa parte do martelo de cima, mas... Martelo. É o martelo, né? Onde você segura e bate. Por isso que ele chama martelo, porque ele parece ser um martelo. Galera, presta bem atenção nessa formação, e vocês vão entender por que mais adiante. Mas entendam o que é isso, tá? Principalmente esses dois aí, ó, que o Bruno vai falar. Exatamente. Então vamos lá, o que aconteceu aqui? Os preços vinham caindo, né? Isso tudo aqui é representação de candle, né? Só mais simples, só para vocês verem o movimento como é que vinha. Os preços vinham caindo, o preço veio até aqui, ó, e por algum motivo os preços recuaram. Então o preço abriu aqui, como o candle tá branquinho aqui, é um candle de alta, tá, galera? Tem muita gente que usa essas cores, branca para alta, preto para baixa. Então o candle abriu aqui, caiu até aqui e fechou aqui. E a partir daqui os preços subiram. É um candle de reversão, um candle gatilho. Eu gosto de falar, galera, vocês não precisam ficar decorando o nome. Vocês têm que aprender o que o candle mostra. Né? Então, para mim, quando alguém pergunta, Bruno, o que é isso? É um candle de reversão. Por quê? O movimento vinha caindo, o preço abriu aqui, era para ser um movimento de baixa, só que ele fechou acima, ou seja, o candle reverteu o movimento, ele reverteu o sentimento. Então, era para ser um candle dando continuidade ao movimento, ou seja, para ser mais um candle de baixa, só que naquele momento esse candle que era para ter a abertura acima do fechamento, ou seja, fechamento mais para baixo da abertura, para dar continuidade ao movimento, esse candle simplesmente fez isso aqui, ó. Ele reverteu o sentimento do mercado. Isso é um candle de reversão. Vocês vão entender que isso, na verdade, pessoal, a gente está falando do candle e tal, mas isso podia ser uma barra, pode ser uma barra só com o fechamento. O importante vocês entenderem isso é entenderem a movimentação dos preços. Exatamente. Em relação ao contexto que eles vão estar inseridos, que geralmente são regiões de liquidez, suportes e resistências, essas coisas todas. Então vocês têm que prestar atenção, na verdade, que o Bruno está explicando, é a movimentação que o preço está fazendo, a intenção da movimentação, a intenção dos preços, que é o sentimento que ele está falando. E agora um detalhe, isso aqui, esses padrões gráficos, esses candles gatilhos que o pessoal fala, esses candles de reversão, eles funcionam em determinados contextos. Esse é o grande problema da galera que opera, eu opero candles. Rapaz, você pode operar candles? Pode. Você vai ganhar dinheiro se operar da maneira certa, em determinados contextos, porque soltos, espalhados no gráfico, em qualquer lugar, não vai funcionar. Sim. Né? Então vamos lá. Esse então é o martelo, é o mais famoso. Nós temos outros também, não vamos entrar em detalhes não, mas por exemplo, tem um martelo invertido, que também realmente
né? O preço abriu aqui por algum motivo, aqui embaixo, chegou aí lá em cima, voltou, mas fechou acima, ou seja, um candle de reversão. O engolfo de alta, os preços vinham caindo, né? Teve um candle pequeno, só que, teve um candle grande que abriu lá embaixo, engolfou todo o candle anterior e fechou lá em cima, né? Ele abraçou o candle anterior ali, ó. É um candle que reverteu o movimento, é o engolfo de alta. Ou seja, era um movimento de baixa, na teoria era para os preços continuarem caindo, só que veio um candle que abriu lá embaixo e fechou lá em cima. O candle reverteu o movimento. Vai que eu tô doido para contar o segredo. Então, beleza, tem mais um slide antes do segredo. Aqui é a mesma coisa, um Harami. Vem um Harami, que é um candle grande de baixa, só que vem e acontece um pequenininho aí, ó. A gente chama de candle chuchu, né? Essa é uma teoria das antigas. Então, vem um candle que está dentro do candle anterior. É só que o que acontece? Já é um candle positivo, olha aqui. Um candle com a abertura aqui embaixo e o fechamento aqui em cima. E aí esse conceito é muito importante, pessoal. Agora eu queria fazer uma pausa aqui extremamente importante. Por que é chuchu? Que não serve pra Ele nada. não tem gosto de porra nenhuma. É isso aí. O cara falou sério, que eu chego e assustei aqui. Eu falei, o que esse caboclo vai falar? Mas é exatamente isso aí. Candle chuchu. Porque chuchu não serve pra nada, não tem gosto de nada. Então, beleza. Outro exemplo aqui, ó. Os preços vinham caindo. Pronto. Abriu aqui embaixo e fechou aqui em cima. Ou seja, o candle era no movimento de baixo, é um candle de alta. Candle de reversão, galera. Independe do formato, independe do tamanho, independe do que. É um candle que reverte, né, o movimento. Aqui também, pinça de fundo. O que aconteceu? Os preços vinham caindo, fez um candle de baixo, beleza, quando veio um candle grande, que ao mesmo tempo é um engolfo, faz a mesma mínima, por isso que é pinça de fundo, que os dois têm a mesma mínima aqui, ó, pinçaram no mesmo lugar. Vocês entendendo o comportamento dos preços, o apelido dos candles, vocês podem ficar à vontade, dar o que vocês quiserem. Vocês criam qualquer coisa. Beleza, galera? Vamos dar um exemplo aqui. Aqui simplesmente é o espelhamento, né? No slide passado a gente veio falando em movimentos de baixa que reverteram para alta. Aqui é a mesma coisa, só que era um movimento de alta que reverteram para baixa, né? Ah, o enforcado. Por quê? Porque tá a cabeça do caboclo lá e o corpo estirado aqui, ó. Foi enforcado, né? Estrela cadente. É um martelo de cabeça para baixo, né? Então, o que significa? A ideia é a mesma. Os preços estavam subindo, o preço levou uma pancada aqui de cima para baixo por algum motivo, os preços retornaram e fecharam aqui abaixo. Ou seja, era um movimento de alta que esse candle, por algum motivo, mudou o sentimento do mercado. O candle mudou o sentimento do mercado. O mercado mudou o sentimento e o candle só refletiu isso. Né? E os preços caíram depois. O engolfo de baixa, a mesma coisa, que a gente já explicou. Então, galera, é tudo a mesma coisa. Vocês precisam decorar esses nomes? Não. Vocês precisam entender a lógica da movimentação dos preços. E nós vamos contar um segredinho agora, que muita gente não sabe, só que vocês vão ver que tudo é a mesma coisa. Como assim? Vamos lá. Diz aí. Cara, lembra que eu falei lá no início sobre o negócio do martelo? Ou de repente Estrela cadente? Da estrela cadente que vocês viram, do homem enforcado? Vocês vão ver que tudo se resume àquela formação. Exatamente. Por isso que a gente diz que é o mais importante. É o mais importante. Tudo isso, quando vocês vão entender a movimentação dos preços com a reversão, com a inversão do sentimento do mercado, se vocês forem juntando os candles, que na literatura aí do Price Action chama de blended, né? Blended candles. Da junção dele, da mistura de tudo, todos eles vão acabar resultando no mesmo formato. Isso. E essa é a grande sacada, entendeu? Contextualizar esse tipo de movimentação dentro de um cenário ideal. E, na verdade, não tem diferença se você entende o comportamento dos preços. Porque vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Vamos considerar que esse exemplo aqui era um gráfico de 5 minutos. Cada candle representa 5 minutos. Beleza? O que aconteceu aqui? Os preços vinham caindo. Os preços reverteram. Só que se você pegar, por exemplo, a mínima desse candle aqui, ó, que foi o extremo do movimento, a máxima desse candle aqui, que foi o extremo máximo desse blended candles aqui. A abertura do primeiro, a abertura foi aonde? Aqui. E o fechamento do último, o fechamento do último foi aonde? Foi aqui. Se você juntar os extremos, olha lá, o extremo aqui e o extremo aqui. O extremo aqui e o extremo aqui. A abertura do primeiro foi aonde? Foi aqui, ó lá, a abertura. E o fechamento do último foi aonde? Foi aqui, o fechamento aqui. O que é isso aqui, galera? Isso aqui é o martelo. Entendeu? A movimentação do preço foi a mesma. Então, se você estava num gráfico de 5 minutos aqui, se você botar num gráfico de 15 minutos, ou seja, juntando esses 3 candles aqui,
Pronto, você tem essa formação do martelo num tempo gráfico maior. E aí é por isso que a gente fala, pessoal, que eu opero num gráfico de 5 minutos, eu opero num gráfico de 15, eu opero num gráfico de 1. Galera, é importante para te contextualizar. Eu opero com 3 telas de diferentes tempos gráficos na tela, o Bruno também, com mais disso, inclusive, mais do que isso, inclusive, muitas vezes. Agora, o mais importante é vocês entenderem a movimentação dos preços, a ação dos preços. Se vocês entenderem a ação dos preços, se você botarem no gráfico de 1 hora, vocês vão conseguir enxergar isso aqui tudo acontecendo em tempo real, ao vivo, e conseguir reagir a isso. Exatamente. Por quê? O que isso indica? Indica simplesmente a mudança de sentimento do mercado. Então, ao vivo, vocês vão conseguir identificar, pô, os preços foram lá embaixo e recuaram e fecharam aqui em cima. A possível mudança de sentimento do mercado. Entendeu? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Pô, mesma coisa. Ó, aqui são 3 candles diferentes. Aqui, por exemplo, era um doji que a gente fala, né? Mesma coisa, o preço abriu aqui, fez o extremo aqui, fechou aqui, o extremo anterior era aqui, ó. Pronto, mesma coisa, ó. Máxima, mínima, abertura, fechamento, fechamento. Martelo. Vamos dar outro exemplo aqui, agora com 2 candles, dos 2 candles do extremo do movimento. O movimento vinha caindo, ó, os preços vinham caindo. Pronto, se você pegar aqui os 2 últimos candles, ó, abertura, máxima, o extremo, a mínima e o fechamento. O que isso aqui dá, galera? Martelo. Entendeu? Também, ó. Mesma coisa, os preços estão subindo aqui, ó. Abertura, onde foi a abertura? Aqui, ó. Candle é branco, candle de alta, abertura aqui. A mínima do candle é aqui aonde? A mínima do conjunto, né? Essa mínima aqui, ó. Onde é a máxima do extremo do conjunto? É aqui. E onde é o fechamento? Aqui, ó. Pronto, se você juntar a abertura, aqui, ó, abertura, máxima, mínima e o fechamento do candle que é aqui, ó. Esse aqui é um candle de reversão, ó. Esse candle já significa reversão. A hora que você junta os dois aqui, então, pô, o que vira? Uma estrela cadente, que é o quê? Que é o martelo de cabeça para baixo. E aí o cara vai perguntar, pô, mas quantos candles que eu uso, né, Bruno? Galera, depende do seu contexto. Presta atenção na na referência movimentação. do movimento? Tá na referência do movimento? É uma coisa, vou dar uma dica. Tem vários contextos, mas vou dar uma dica antecipando o que vai ser falado no curso lá adiante. Tá no extremo do movimento? Tá na referência de movimento? Isso aí é um contexto. Sim. Pá, eu preciso de 4 candles para formar um candle de reversão. Cara, tá valendo. Se tiver num contexto certo. Beleza? Com o tempo vocês vão pegar nessa prática, galera. Pode ficar tranquilo. Isso não é tão difícil quanto parece. Na verdade é complexo, porque são algumas informações, mas não é tão difícil quanto parece. Você vai ver que o tempo de tela vai dar para vocês a habilidade de bater o olho e enxergar o que está acontecendo, mesmo que tenha que usar vários candles para isso. Isso. Então, galera, a dica agora, igual nós vimos na aula passada, vai para o gráfico e começa a marcar os candles de reversão nos extremos de movimento. E marca também os candles que aparentam ser de reversão no meio dos movimentos, para vocês começarem a ver, pô, em que contexto que um candle desse funciona e por que nesse lugar aqui, nesse contexto diferente, não funcionou. Né? Porque vão acontecer esses mesmos candles, que na teoria seriam candles de reversão, candles de reversões, no meio dos movimentos. Né? Por quê? Porque senão a gente não opera simplesmente candle. A gente opera um contexto. O candle vai dar um sinal a mais naquele contexto para a gente de inversão do sentimento do mercado. E o mesmo candle, num contexto diferente, pode representar uma outra abordagem. Exatamente. Né? Por exemplo, igual o Bruno está falando, poxa, mas aí um candle desse de reversão no meio de uma tendência, vou entrar virando a mão contra a tendência? Não, cara, às vezes você pode continuar a tendência, pode aumentar a mão em vez de virar. Isso nós vamos falar quando a gente entrar na área, na parte de volume. Beleza, galera? Então vamos ficando por aqui, vai pro gráfico, marca os candles de reversão e tenta fazer a parte aí de fundição de candle nos extremos de movimento para vocês pegarem a lógica da coisa. Valeu!